Um lugar de mulher, a egrégora das sextas-feiras à noite, aqui na NGTV. E hoje eu estou aqui com Fernanda e também com a Sheila. Elas são da BudMind Estratégia e Resultado. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Trabalhar com desenvolvimento humano é uma sensação incrível, não? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma de vocês e exatamente qual é, o público que vocês atingem dentro dessa área de desenvolvimento humano e treinamento, né? Vou começar pela Sheila. Sheila, me tira uma dúvida. É mulher tubarão, é isso? Exatamente. O que seria mulher tubarão? O Mulher Tubarão, esse apelido, ele surgiu em 2020, na pandemia, quando eu entrei no processo de autoconhecimento. E eu quis buscar, de fato, quem eu era. Porque eu era uma mulher que era boa em muitas coisas, mas eu não conseguia ter muito resultado em nada. Então, eu comecei um processo e eu descobri, no perfil comportamental, que existem 4 animais, que é lobo, águia, tubarão e golfinho, que eu era tubarão em tudo. Então, eu comecei esse processo. E no mundo corporativo, porque eu era CLT, eu não era empreendedora, os meus colegas de trabalho brincavam quando eu passava, cuidado que a mulher tubarão vai te pegar, cuidado que o tubarão vai te pegar. E a partir disso, quando eu fui empreender, eu criei um evento e um movimento de mulheres. E aí, que nome que eu daria para isso? O nome que me representava. Mulher Tubarão. Mulher Tubarão. E o teu arroba no Instagram é Mulher Tubarão? É Mulher Tubarão. Mulher Tubarão. Uhum. Que legal. E o que seria esse treinamento que você dá? Então, é totalmente voltado para vendas? Sim, eu trabalho com foco total em vendas, né? Performance de vendedores, a partir do perfil comportamental. Então, a gente trabalha todos os perfis, né? Que às vezes as pessoas pensam que só um tubarão, porque o tubarão, ele é o quê? Ele é executor, ele é movido a resultado, ele é movido a metas, né? Então, ele é aquela pessoa que me dá aqui que eu vou fazer. E tem outras pessoas, outros perfis. Então, a gente desenvolve dentro do perfil comportamental a alta performance de cada um dos colaboradores e dos vendedores, que é onde eu atuo nessa área. E vocês dão esse treinamento em conjunto, individual, empresarial? Só um pouquinho. Primeiro, deixa eu conversar um pouquinho com a Fer, né? Tudo bem, Fer? Tudo e bem. Você trabalha também com a questão, qual é a parte dentro desses projetos que você executa? Então, primeiramente, a Bud, ela nasceu, né, de uma necessidade de mercado. Eu costumo dizer que toda empresa, ela nasce de uma necessidade de mercado, né? De uma dor, da dor de alguém. E a Bud, ela não foi diferente. Ela nasceu de uma necessidade de fornecermos treinamentos voltados exatamente para esse autoconhecimento. Dentro da BudMind, nós optamos por dar os treinamentos de forma diferente, que era algo que o mercado estava carente e entendemos que não tinha, o mercado não oferecia. Então, hoje nós trabalhamos fortemente com os treinamentos através do perfil comportamental. E é mais ou menos isso. Eu fico com a parte da gestão de processos, né? Eu tenho um perfil um pouquinho mais lobo, né? E apesar do meu perfil ser tubarão, o meu segundo perfil, ele é lobo. Então, eu sou mais organizacional, eu sou mais analista. Então, unimos essa força pensando em como que a gente poderia transformar isso em resultado para as empresas e para as pessoas. E foi uma união muito saudável, porque eu sempre falo, quando duas pessoas são muito iguais, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Então, vocês pegaram cada uma com as suas forças e criaram... Qual é o significado do nome da empresa? Eu achei super interessante. Lembra que eu cheguei ali nos bastidores e falei, gostei do nome. Sim, né? Então, a BudMind, o significado dela é plantar uma semente na sua mente. E é através desse nome que a gente parte, né, do princípio de cada treinamento, a gente sair de lá e deixar uma sementinha na mente de cada colaborador, de cada líder, que a gente consegue ter acesso. E existe uma empresa, um escritório, uma sala de treinamentos que vocês utilizam, ou vocês vão até as empresas, enfim, ou vocês dão treinamentos individual? Como que funciona a metodologia destes treinamentos? Hoje a gente trabalha em company, então é dentro da empresa. Dentro da empresa. Isso, porque a gente também, por eu trabalhar na área de vendas, né, a gente sentou, e a Fernanda ela é muito analista, então a gente sentou para analisar o mercado.
O que acontece hoje com o empresário? Ele, às vezes, não tem como deslocar uma equipe inteira no final do dia para ir para um centro de treinamentos, porque já tem muitas objeções em buscar conhecimento, né? Então, principalmente vendedores que são de carreira, que trabalham 15 anos, eles entendem que eles já sabem bastante. E para que eu vou buscar treinamento? Então, já tem essa dificuldade. Então, a gente vai até a empresa, leva todo o material que precisa e faz em company. E além de trabalhar no grupo todo, né, que a gente trabalha com vendedores e equipes, enfim, a gente também tem algumas mentorias pontuais, que é para liderança, que são mentorias individuais para vendedores, porque algumas pessoas elas precisam de um atendimento específico. Então, a gente também desenvolve esse trabalho, entendendo a dor ali dentro do grupo, quem que precisa desses atendimentos pontuais, aí em atendimentos individuais. E tem outra questão, né, meninas, que eu sempre falo. Vendedor é a profissão mais antiga do mundo. Uhum. Né? E todo mundo... Não existe hoje, quando pergunto para você o que você faz. Depende. Além de vender a sua imagem, além de vender o seu produto, Exatamente. além de vender as suas ideias, eu também sou, né? Sim. Então, eu penso que... e vocês têm a base do PNL que vocês trazem junto com vocês. E eu queria entender, tem treinamentos fechados? Qual é a metodologia que vocês usam? Como que funciona, no fato, quando você entra na empresa, esse treinamento, para quem vai contratar vocês? Hoje, o nosso processo, ele é um processo completamente diferente no mercado, né? Então, normalmente, as empresas oferecem umas semanas de treinamentos. O que a gente entende? A gente vai para dentro da empresa e a gente faz sempre, antes de iniciar os treinamentos, um atendimento individual para cada colaborador, independente de quantos são. A gente faz uma sessão individual, a Fernanda atende um grupo, eu atendo outro grupo, onde a gente tem 15 a 20 minutos com esse colaborador para montar um parecer. E já faz o primeiro teste de perfil com ele ali naquela sessão para mim conseguir me comunicar. Então, depois disso, a gente começa a metodologia de treinamentos, que daí depende. 4, 8, 12 sessões, depende do que a empresa precisa. Então, o nosso fundamento nos treinamentos é o quê? Perfil comportamental, a gente trabalha a questão de inteligência emocional dentro dos treinamentos, a gente trabalha a questão de performance, a gente trabalha a questão de rapport, negociação, e a gente tem um diferencial muito grande que a gente traz à prática, muito prático. Então, não é só um conteúdo que o colaborador vai ficar lá 50 minutos vendo nós falar. Então, a gente chega, a gente tem uma parte teórica, mas é muito na prática para quê? Porque no outro dia ele precisa aplicar a ferramenta que foi entregue, porque a empresa quer resultado. Então, esse é o nosso foco de trabalho. E quando finaliza o processo que foi contratado, a gente novamente faz um parecer para ver a evolução no individual desse colaborador que ele teve lá do nosso primeiro encontro até o final do processo. Então, bem completinho. E dentro dessa performance, qual é a maior dificuldade hoje que vocês encontram? Porque trabalhar com pessoas é muito difícil. Cada ser humano é único, né? Talvez o jeito que tu lida comigo não é o jeito que tu vai lidar com a pessoa que está do meu lado. Com certeza. E as empresas antigamente, vou falar uma análise minha. Antigamente, cada um tinha a sua sala, né? Hoje em dia as empresas abriram tudo aberto. As paredes. Exato. Então eu acredito que essa convivência no aberto também dificulta muito. Sim. A pessoa tem que ter discernimento. Ou seja, eu preciso me concentrar, eu não vou mais me trancar na minha sala para trabalhar. Eu vou trabalhar num ambiente aberto. E tudo isso, eu imagino que vocês têm que desenvolver, que pelo menos as multinacionais estão assim. Então, dentro desse ambiente, dentro dessa perspectiva, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram hoje neste mercado? A maior dificuldade que a gente encontra é justamente entender o perfil dos colaboradores, né, ou dos líderes que estão dentro do treinamento. E é por isso que a gente trabalha com várias ferramentas, né, dentro do perfil comportamental e outras ferramentas que nos ajudam a entender esse perfil e como cada perfil se comporta. Que, entendendo esse processo, nós conseguimos trazer o resultado e como que a Vanessa se comporta, sendo que ela é tubarão, como que o lobo se comporta, sendo que ele é mais analítico, e aí a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva com esses colaboradores e com todas essas pessoas. E uma das dificuldades que a gente percebe que é uma dor da maioria dos gestores é que realmente o time engaje. Né? Engajamento. Se fala muito em engajamento agora. Mas como que eu faço para as pessoas se engajarem? Quando eu entendo como elas produzem. Então, eu entendo que um perfil analista, ele não vai me dar a resposta agora se ele vai querer ir para o treinamento ou não. Ele precisa analisar.
Então, quando o gestor tem isso na mão, que é isso que a gente entrega para ele, o parecer de todos os colaboradores fica na mesa dele. Fica entregue com ele, a gente tem uma devolutiva para ele antes dos treinamentos começarem no primeiro parecer. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem a informação, ele sabe que se a Sheila é tubarão, eu vou chegar e vou dizer, Sheila, é assim, assim, assim. Ok. Agora, se eu pego um perfil, por exemplo, o golfinho, que o golfinho ele é movido à felicidade e à emoção. O golfinho não adianta tu oferecer dinheiro para ele. Agora diz para ele que tu vai dar uma folga para ele tomar um sorvete com o filho dele ou com a filha dele para te ver se ele não vai funcionar melhor. Então, a partir do momento que o gestor tem essa informação e que ele consegue entender com quem ele está trabalhando, aí ele consegue desenvolver um time que engaja e que entrega o resultado que ele precisa. Me veio uma dúvida agora. Vou perguntar. Pode perguntar. Tudo certo, né? Vamos lá. Digamos assim, vocês fez a análise. Tá. Quando eu fiz há muito tempo atrás. Eu era uma águia, Uhum. mas hoje eu sinto que eu não sou mais. Eu posso me tornar um lobo? Pode? Posso. Ao longo, por quê? Porque eu me desenvolvi, fui para um ambiente corporativo, fiz treinamentos, mudei, porque eu tinha essa questão da águia, tinha muitas ideias e não executava. Não executava. Então, hoje eu já executo. Então, eu me tornei lobo. É possível você iniciar o processo sendo um perfil Sim. e durante mudar? Por que você pode mudar? Um outro ponto que a gente trabalha dentro do treinamento, a ambiência que você convive. Quando você está dentro de um ambiente, por exemplo, que você passa por muitas dificuldades emocionais, você com certeza está com o teu golfinho alto. Então, normalmente, quando eu pego um vendedor que dá lá 10, 12, 16 para golfinho, ele está em um momento difícil em algo emocional da vida dele. Então, no processo, ele vai curando essas dores emocionais, vai entendendo e, com certeza, o golfinho dele vai baixar. Então, provavelmente, o teu processo evolutivo profissional te fez... Pessoal também, né? Te fez o quê? As perrengas da vida. Isso. Ou eu assumo e faço, executo e não fico só pensando, ou eu não vou prosperar, não vou avançar. Então, o teu processo de evolução te obrigou, a partir da ambiência que você estava, a tornar um lobo, um tubarão. Então, sim, a pessoa ela não está predestinada a ser aquilo, só que o resultado dá. Então, eu sempre falo, quando a gente vai entregar o primeiro treinamento do perfil comportamental, que não rotulem as pessoas. Ai, tu é golfinho, tu é isso, tu é... Não, as pessoas elas vão mudando. Por exemplo, quando eu iniciei meu processo, eu era tubarão em tudo, eu não tinha golfinho. E até vamos combinar um pouquinho, né, Sheila? Uma pessoa 100% tubarão também fica meio difícil, para não dizer outra palavra, Sim. muito difícil ela de se trabalhar. Exato, e ela não ela se vira coloca... um trator. Exato, né? ela não se coloca no lugar do Exato, outro. empatia zero, Exato. ela foca muito no resultado, ela não olha o humano. Ela só olha para o número, ela só olha pra... Então, hoje, eu já tenho... Eu avancei bastante, tenho 3 golfinhos. Então, eu já consigo me colocar no lugar do outro. Uhum. Mas foi um processo, porque eu tive que entender que nem todo mundo entendia como eu entendia. E que as pessoas, por exemplo, eu tinha raiva de gente que caminhava devagar na minha frente. Isso me irritava. Hoje eu penso, meu Deus, por que eu vou gastar energia? Tudo bem, deixa a pessoa caminhar mais devagar, eu vou pro lado, eu me movo. Mas foi um processo. Então, é também a pessoa entender quem ela é, como ela está e o que ela quer se tornar. E ela vai evoluindo também. E vale salientar que todos os perfis eles têm pontos positivos, Exato. né? Mas para determinadas áreas. Às vezes a gente acha vários colaboradores dentro da empresa que eles têm perfis legais, bons, mas eles estão em setores errados, Eu né? ia perguntar agora. Não adianta a gente querer colocar um tubarão num setor financeiro. Ele não vai se adaptar, ele não vai conseguir entregar resultado se ele está num setor errado. Né? Eu não consigo imaginar um perfil 100% tubarão trancado numa sala fazendo auditoria, não tem como. Só se ele for demitido por justa causa, porque ele pode ser um risco para os outros. Exato, ele é um risco, né? E a gente costuma... E ele se torna uma pessoa extremamente frustrada. Horrível de lidar, né? ele é frustrado com ele e com tudo. Com tudo. Então, uma dica bônus para os maridos e as esposas que estão aí, quando vocês casam, vocês têm que saber com quem vocês estão casando, porque dividir um lar... Tu tem que saber quem está do teu lado. Aí já nem estamos falando mais sobre treinamento empresarial. É para a vida, né? Mas normalmente os nossos mentorados, os nossos alunos, eles voltam para casa e a gente dispõe para eles o teste. Ó, leva para casa, leva. E aí eles entendem, por exemplo. Normalmente um tubarão ele sempre casa com um golfinho. Porque tudo que falta nele tem no outro. Então é como a Fernanda disse, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Imagina se 2 tubarões se casam. É um casamento um pouco mais difícil, porque são perfis, né? Apesar que se eles se entenderem, tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Mas é mais difícil. É mais difícil. Outra questão também que tinha muito nas empresas, eu me lembro muito dessa fala, claro, caiu por terra já, mas separar o CPF do CNPJ.
Quando eu falo essa frase, não dói no coração de vocês? Dói, porque não existe mais isso Não depois da existe mais pandemia. isso, né? Não. Principalmente né? Caiu para o por empreendedor, terra. né? Não existe. Antes do processo da pandemia, de todas essas dores, as pessoas perderem muitas coisas, até poderia ser assim. Mas hoje as pessoas buscam o quê? Se você fizer qualquer pesquisa de mercado, as pessoas querem pertencer. Eu quero pertencimento, espírito de comunidade, eu quero me juntar, eu quero estar perto, porque eu perdi muita coisa quando eu fiquei longe, quando eu tive que ficar fechado. Então, hoje não existe. Por isso que as empresas, hoje o nosso trabalho, ele tem esse diferencial, porque eu chego no primeiro treinamento, qual é a minha fala? Eu estou tratando dos CPFs que fazem parte de um CNPJ. Me importa que vocês estejam bem, para que o CNPJ fique bem depois, né? Então, a gente sempre fala isso, não tem como separar. A malinha dos problemas que diziam, deixa a tua mochila dos problemas. Em casa. Não existe mais isso. Exato. Né? Então, a alta performance, ela vem de entender como cada pessoa funciona. Eu posso ser um tubarão, mas pode ter dias que eu tô pior que um golfinho, que eu tô muito mal. Então, se o meu gestor não entende isso, ele não vai entender de resultado e eu vou desenvolver as sombras do perfil que a gente fala e aí não vou gerar resultado mesmo e vou boicotar o time e aí vou ser um colaborador que não gera resultado. Entenda, e quanto isso é rico, quanto as empresas também tiveram que se adaptar. Exatamente. Primeiro, né, às suas direções, depois seus gestores e agora provavelmente as bases, né, nessas metodologias que vocês estão trazendo agora para o mercado. E aí nasceu a empresa de vocês para trazer todo esse suporte. E vocês atendem em Passo Fundo e região. Passo Fundo e região. Ótimo. E quem quiser entrar em contato com vocês, faz como? Quem quiser entrar em contato conosco, então o setor comercial vai entrar em ação agora. Tubarão. Tubarão vai entrar em ação. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, então é @budmind. Nós temos também o nosso site, né, que é budmind.com.br. Tem todos os nossos treinamentos, todos os nossos contatos lá. E nas nossas redes sociais, né, eu sou a Mulher Tubarão, então, e a Fernanda. Como que tá o teu @, Fer? Fernanda Magaguin. Isso. Fernanda? @Fernanda Magaguin. Tá, na descrição do YouTube que a Isso, gente vai levanta, estar lá. vai estar lá tudo E direitinho. lá, dentro do nosso site, quem tem interesse, pode se inscrever lá, aparece para nós, então vem o contato, a gente entra em contato. E pelas redes sociais, né? A gente está em movimento constante. E eu vou aproveitar também a oportunidade. Claro. A gente, Tubarão. Tubarão, né? A gente tem um projeto agora que é uma palestra chamada Mentalidade de Excelência, que é uma palestra gratuita. E a gente vai para qualquer empresa que tenha um espaço e que queira proporcionar isso para os colaboradores sem custo nenhum. A gente leva todo o material. E o que a gente aborda dentro disso? A mentalidade de excelência. O que eu preciso ter para ser uma pessoa que tem uma mentalidade de excelência, que vai entregar mais resultado? O que eu preciso fazer? E a gente leva as ferramentas práticas, né, dentro de execução. E dentro desse treinamento a gente já colheu muitos frutos. A gente teve um feedback que eu posso entregar para vocês, que ele me autorizou, que foi um rapaz que ele foi, e eu sempre falo dos 3 pilares que movem o porquê das pessoas. E um dos pilares era a família. E ele foi para casa e ele não estava entregando o resultado na empresa que ele estava, porque ele estava teimando com o gestor dele, que não estava certo, as metas, enfim. E ele disse que ele foi para casa e ele lembrou do porquê da família. E a mãe dele faleceu. E ele disse que ele se perguntou, será que a minha mãe teria orgulho de mim? Se ela soubesse que eu estou assim dentro da empresa, então o meu porquê é a família, então eu preciso fazer o certo. E ele fazia 1 ano que ele não batia meta na empresa. E ele bateu meta. Começou a bater meta, ele virou agora um foguete sem ré. E por quê? Porque ele entendeu qual era o porquê dele dentro dessa palestra, que é uma palestra gratuita que a gente leva para qualquer empresa que E aí queira. vem aquela teoria que a gente acabou de falar. Nem sempre o problema está dentro da empresa, está lá na casa. Exatamente. E as empresas que não tiverem o entendimento de que o teu colaborador, para estar bem, tem que estar bem em casa, estão fadadas Ao a fracasso. falir. A Exatamente. falir, né? E não importa quantos colaboradores você tem. Se você tem 2, se você tem 3, tem que desenvolver essas pessoas, tem que preparar emocionalmente essas pessoas. Porque vindo emocionalmente fortes, elas trazem resultado para as Com empresas. certeza. Né? Exatamente. E eu acho super importante o trabalho de vocês. Eu penso que cada vez mais tem mercado para isso, porque o ser humano cada vez mais, o emocional, precisa ser trabalhado diariamente, porque não está fácil o mundo, né? Exatamente. O mundo está difícil. O acesso à informação muito rápido é benéfico, mas também traz malefícios O bônus que e o afetam ônus. o nosso emocional. Exatamente. Né? Meninas, assim, no final eu sempre peço, para quem está aí nos vendo, um recadinho, para virar a chave dessa pessoa. Essa pessoa está ali, é a palestra de vocês e precisa de uma virada de chave. 30 segundos cada uma aí para dar um recadinho, olhando no olho do nosso telespectador. Se você é uma pessoa que está buscando novos resultados, você precisa de novos conhecimentos, novos ambientes e, principalmente, descobrir quem você é. Porque quando você sabe quem é, você desenvolve uma alta performance e tem novos resultados.
Vamos lá, Fê? Então, a minha dica seria descubra o seu perfil comportamental e faça parte de uma comunidade que gera alto valor. Gratidão, meninas. Tem uma frase que eu falo sempre. Você é reflexo das pessoas que convive, dos Exatamente. livros que lê e dos treinamentos que realiza. Exatamente. Né? Para finalizar aqui, Com certeza. é sobre isso. É. Né? É sobre Então, isso. gratidão pela presença de Nós que vocês. agradecemos. Né? Muito, muito rico esse conteúdo. Com certeza vou voltar com mais novidades nessa área. E até sexta que vem.